Olá, amigos e amigas. Nesse espaço temos falado de aspectos da situação internacional em tempos de grandes mudanças geopolíticas. A crise capitalista, a contenda Estados Unidos-China, os impasses na Europa, o centro de gravidade da economia que se desloca para a Ásia, todos esses são fenômenos que afetam a vida de toda a população do planeta. Agora, a Covid-19 acelera e agudiza essas tendências. Falo hoje sobre alguns traços disso na América Latina e Caribe, às vésperas da reunião do Grupo de Trabalho do Fórum de São Paulo, que é a mais importante articulação progressista e popular desta parte do mundo. Acentua-se o fenômeno que marca mais profundamente a nossa situação na América Latina e Caribe. Eu falo da desigualdade racial, que tem raízes na formação econômica e social de nossos países e da hegemonia do imperialismo norte-americano que nos sujeita desde a metade do século passado. A desigualdade motiva uma grande indignação dos povos, que ainda não se transformou em consciência política organizada para mudanças estruturais de nossa nação. A pandemia do Covid-19, por seus efeitos econômicos, agrava ainda mais a situação, com desemprego, precarização da vida laboral, perda de renda, marginalização, fome, pobreza absoluta de muitos milhões de trabalhadores. Isso se sobrepõe à crise aberta em 2008, com seus milhões de desempregados, a perda de direitos, os serviços públicos sucateados e a falência fiscal dos Estados nacionais. A evolução da crise sanitária é muito assimétrica no continente, mas todos os países vizinhos do Brasil estão alarmados, dado o comportamento criminoso e amoral do presidente Bolsonaro, sabotando o seu enfrentamento. O Brasil possui mais de 115 mil casos, o que é muito mais do que todos os vizinhos juntos e é hoje dos centros mundiais do pico da pandemia. Agrava-se também devido à perda de conquistas imensas alcançadas por governos populares, progressistas e nacionalistas. Eles chegaram a ser 11 países da América Latina e Caribe, desde a vitória histórica de Chávez, em 1999, na Venezuela, e foram 12 com Cuba e sua Revolução Invicta. Esses governos produziram grandes conquistas sociais, de soberania, de democracia para seus povos. Hoje, eles subsistem em apenas 5 países: Cuba, Venezuela, Argentina, Nicarágua e México, todos submetidos a formidáveis pressões econômicas, bloqueios, cercos e até mesmo ameaça de guerra. Outros 7, portanto, estão hoje submetidos a governos neoliberais e neocoloniais. Vários deles foram alcançados por meio de golpes de novo tipo, como o mais recente caso da Bolívia, mas também é o caso do Brasil, Paraguai e Honduras. Outros foram alcançados por via eleitoral e um por conta da traição política, caso de Lenín Moreno, do Equador. Por cima disso tudo, atua a crise econômica e social. A CEPAL continua fazendo as piores projeções para o cenário econômico pós-crise sanitária nesta área do mundo. A FAO também faz projeções tenebrosas com relação à insegurança alimentar e ao aumento da fome no pós-pandemia. O que se conclui é que a América Latina e Caribe, assim, se enfraqueceu na cena mundial. Os órgãos de articulação autônomos e mecanismos de integração estão inoperantes frente à crise. São eles o Mercosul, CELAC, PROSUL, UNASUL, ALBA. As forças reacionárias imperialistas manobram com a OEA, o Grupo de Lima e a Aliança do Pacífico, que agora, com o governo de López Obrador no México, pode ganhar um contorno mais equilibrado, já que o México é a economia mais importante desse bloco. Hoje, mesmo o Mercosul está em xeque, com a retirada da Argentina de mesas de negociação dos acordos de livre comércio. Como reação, o Brasil não estende a mão ao país vizinho, e é o que é o seu terceiro parceiro comercial. Mas, pelo contrário, o Brasil se apressa em mudar as regras do bloco
para manter a Argentina de fora. Enquanto isso, é alta a aprovação popular de Alberto Fernandes na Argentina, que conduz muito bem o controle da pandemia e agora busca uma saída econômica para a crise do país, a crise da dívida, e que está sendo agravada pela própria pandemia. As tensões no interior de cada país são enormes. Em vários deles, os governos manobram com a Covid-19 para ganhar tempo e evitar mudanças. Na Venezuela, houve tentativa de expulsão dos diplomatas que estão no Brasil. Foi desbaratado um ataque via costa do Caribe, na Guaíra, utilizando mercenários colombianos. O governo venezuelano ganhou esta parada e mostrou os mercenários detidos, 2 norte-americanos e ex-agentes do Departamento de Estado americano. Cuba, apesar de estar enviando profissionais de saúde para todo o mundo, em especial para a África, solidária como sempre foi Cuba, não tem conseguido receber produtos médicos e equipamentos de segurança por conta do embargo econômico. Houve um ataque à bala na embaixada de Cuba, em Washington. Cuba, como sempre, resiste brava e dignamente. O Brasil está na vanguarda do atraso, com Bolsonaro. A onda neoliberal selvagem, o avanço da neocolonização do país e a onda autoritária de alta tensão, visando a própria mudança do regime político, econômico e social vigente sob a Constituição de 88, está em pleno curso. As tentativas de golpes e autogolpes milicianos são patentes. Pelo papel que desempenha o Brasil na América do Sul, um avanço fascistizante aqui seria mais uma derrota estratégica para as forças democráticas, populares e patrióticas de toda a região. Só a luta dos trabalhadores e dos povos pode paralisar essa contraofensiva reacionária em curso. É uma luta que precisa ser articulada internacionalmente, pela vida em primeiro lugar, pela democracia, os direitos sociais e o papel do Estado na economia. Só assim se poderá produzir uma retomada da economia em novas bases quando for controlada a pandemia. Nesse sentido, vale registrar que foi realizada recentemente importante reunião dos Estados-membros do Movimento de Países Não Alinhados, que representam mais de 2/3 dos integrantes das Nações Unidas e juntam cerca de 55% da população mundial. Hoje eles conformam 120 países membros e 27 observadores. São 17 estados e 10 organizações. Não se pode subestimar essa enorme força para atuar de forma articulada. Em outra ocasião, no mesmo fórum, o presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiterou a importância de um consenso para afirmar um não à guerra, sim à paz, não aos hegemonismos, sim pelo multilateralismo, não à ingerência, sim pela soberania nacional, não ao ódio, sim pela solidariedade, não ao controle do mundo entre poderosos, sim pela verdadeira liberdade e democratização das Nações Unidas e relações internacionais. Isso hoje é mais necessário que nunca. Pondo à testa de tudo, não à morte pela pandemia, sim pela vida humana e pela democracia. Só essa ampla unidade pode nos salvar. Forte abraço, até a próxima.